amanhã, de manhã provavelmente, estabelecer essa compreensão da profecia como a... Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho. A profecia bíblica e o seu relacionamento com a aliança. Gostaria de trabalhar esse tema com vocês. E nós teremos então aqui uma meia hora, quase uns 40 minutos de classe aqui. E depois aí, amanhã continuamos. Deixa eu pegar aqui o meu... Ok? Agora de noite fica mais fácil, porque na hora que acende uma luzinha verde aqui, então não dá para ver que está aceso mesmo. Okay? Primeiramente, é importante, nesse contexto, reafirmar o relacionamento íntimo que existe entre a manifestação profética em Israel e o contexto da aliança. E um primeiro ponto básico é que o profetismo, essa manifestação profética, era cumprimento de uma promessa da aliança. Ou seja, o ministério profético faz parte do contexto da aliança. Era uma promessa de Deus, de que Deus iria levantar profetas. Deuteronômio capítulo 18, quando Moisés está dando seus últimos discursos, não é? E Moisés, na Bíblia, nós não temos tempo aqui de estudar isso, mas vocês, aqueles que já ainda não tiveram, outros vão ter, vão estar a classe de profetas, não é? Aí se aborda isso também nessa classe. Tive a oportunidade de dar muitos anos na classe de profetas. Creio que agora o doutor Osés está se ocupando dessa parte interessantíssima da Bíblia, não é? Mas quando Moisés estava para morrer, e terminando o seu ministério em Israel, ele então faz esta promessa. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Versos de número 9. Eu gosto sempre de começar esta sessão no verso 9, é meio incomum. Muitos, quando tratam dessa promessa, começam a partir do 15, okay? Mas eu acho que o contexto, para pegar o contexto geral da promessa, nós temos que começar no 9. Entender o que Deus estava querendo dizer para Israel. Deus diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, dentre os teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Não ouça nem consulte prognosticadores, encantadores, necromantes, adivinhos, mágicos, quem consulte os mortos. Deus te proibiu isto. Este não é o caminho para saber a vontade de Deus. Vê que todos estes mágicos, que na antiguidade era muito comum, não é? Todos eles tinham a função de revelar aos reis ou às pessoas a vontade dos deuses. Essa era a função deles. Sacrificavam, olhavam o fígado de um indivíduo lá, vai ler, né? O que o Deus está falando para você, o que vai acontecer no futuro, não é? Vamos consultar um morto aqui para saber, não é? Então,
quando a pessoa queria saber, por exemplo, Saul, como Deus não mais respondia a Saul, nem pelos sacerdotes com Urim e Tumim, nem pelo profeta, porque Samuel parou de falar com Saul, não é? Ele, para saber o que ele foi fazer, consultar uma mulher que era que consultava os mortos. Já que Deus não me responde, eu vou falar. Esse era o caminho dos pagãos. Deus proibiu, você não vai fazer isso, de jeito nenhum. Isso é uma abominação para o Senhor. Mas daí, como é que eu vou saber a vontade de Deus? O Senhor levantará um profeta no meio de ti. A ele ouvirás, semelhante a mim, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe. Quando reunido o povo disse, não é? Lá em Horebe, no Monte Sinai: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Lembra? Quando Deus apareceu a primeira vez no Sinai, Deus falava e o povo ouvia. Aí o povo ficou com medo de morrer por causa da manifestação de Deus. Ele falou assim: ó, Deus fala com você, Moisés, e você fala com a gente. Aí você fica no meio campo, você fica fazendo uma mediação aí. Você fica no meio de campo ali. Aí você desce, fala com a gente fala com você, você sobe e fala com Deus. Aí você desce, Deus fala com você, desce, fala com a gente, e Deus falou: tá bom, falaram bem o que disseram. Você vai ser o meu mediador aqui, né? E vai ser um profeta. Então a função do profeta, uma das funções dele é ser mediador entre Deus e o seu povo, nos diz aqui. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, verso 18, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Mas o profeta que diz que presumi falar alguma coisa que eu não mandei, tal profeta aí, né? Ele falar em nome de outros deuses será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando o profeta falar em meu nome, o nome do Senhor, a palavra não se cumprir, este não é o profeta verdadeiro. Esse é um dos sinais do profeta. Em Deuteronômio 13, Deus deu outro sinal. Não somente esse sinal. O profeta profetizou e se cumpriu. Lá diz: um profeta profetizou e se cumpriu. Mas ele chamou o povo para servir os deuses. E diz: esse não é um profeta de Deus. O profeta de Deus prega segundo a palavra do Senhor, fiel à sua palavra, e sempre traz o povo de volta à palavra de Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus Israel. Então existem dois sinais para reconhecimento de profeta. Um é o não cumprimento da profecia. Esse é um sinal. Segundo, mesmo que a profecia que ele falou se cumprir, mas se ele desviar o povo de Deus, ou da palavra do Senhor, este não é um profeta verdadeiro, também deveria ser morto. São Deuteronômio 18, Deuteronômio 13, a gente tem que tomar os dois juntos. Senão você pode cair no caso do 13 lá. Ele profetizou, aconteceu, então é profeta de Deus. Não, se não é fiel à palavra de Deus, não é profeta de Deus. O profeta sempre leva o povo de volta à palavra do Senhor. Como diz lá em Isaías, a lei e ao testemunho. Isaías 8 é esse mesmo contexto. Isaías 8 é uma referência a essa passagem de Deuteronômio 18. Porque o rei Acaz mandou consultar os mortos, os deuses. E Isaías vai encontrar com o mensageiro do rei e diz: por acaso não há Deus em Israel para você mandar consultar Deus pagão? A lei e ao testemunho. Se não falarem segundo essa palavra, jamais haverá alva luz neles. É o mesmo contexto de Deuteronômio 18 aqui. Okay? Você não vai consultar outros meios para saber a vontade de Deus. Você consulta a Deus, e Deus fala através dos seus profetas. Então, o profeta vê, e esse texto está em Deuteronômio 18. Esse é um texto da aliança, bem no meio da aliança. Bem no meio do contexto da aliança aparece essa promessa, que é uma promessa messiânica. Grande profeta que deveria de vir é Jesus,
Mas todos os profetas que vieram desde Moisés até então representavam esse grande mensageiro que deveria vir. E eram canais da mensagem do Senhor. Sim? Então, o profetismo é parte da aliança de Deus com o seu povo. O fato de Deus levantar profeta é porque Deus é fiel à sua aliança. Ele prometeu e ele cumpre. Nós temos que lembrar isso, porque nós somos uma igreja que Deus cumpriu essa promessa. Levantou profeta para mostrar que ele continua fiel à sua aliança com o seu povo. Isso é bem claro. Quando Deus levanta um profeta, porque Deus é fiel, ele continua fiel à sua aliança. Ele vai falar ao seu povo através do seu mensageiro ou da sua mensageira que ele escolheu. E, bom, o profeta, para entender esse contexto de aliança, nós temos que entender o contexto que é apresentado. Além de mediador, nota que ele era mediador. Ele fazia, diz lá, entre no Sinai, o profeta deveria ser aquele que estava entre Deus e o povo, trazendo a mensagem do Senhor. Não é? Então ele é um mediador do contexto da aliança. Mas ele também é um mensageiro de Yahweh. Esse é um quadro muito claro na Bíblia, que esse quadro de mensageiro está ligado com o contexto de aliança. Quando a Bíblia fala de um profeta, um dos títulos bem claros para o profeta é a palavra malach. Essa palavra, malach, no hebraico, quer dizer mensageiro. A tradução grega para ela é angelos, que dá a nossa palavra anjo, que também em grego quer dizer mensageiro. Então, o profeta é um mensageiro de Yahweh. Em 2 Crônicas, tem várias passagens, tomamos aqui só algumas. Não é? Em Ageu, por exemplo, Ageu chama: eu sou o mensageiro do Senhor. Malaquias: eu envio o meu mensageiro, o meu malach. Mas aqui, 2 Crônicas, faz uma observação geral sobre os profetas, e que é fundamental para compreendermos esse contexto da profecia clássica e a sua mensagem. 2 Crônicas, no capítulo de número 36, versos 15 a 16, diz assim: o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera de seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus, mofavam de seus profetas. Vê, palavra mensageiro, paralelo com profetas. Então aqui, a palavra malachim, mensageiros, e neviim, profetas, está em paralelo no texto. São os mesmos representantes de Deus que aqui se faz a menção. Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Então, o profeta é um mensageiro de Deus. Esse fato do profeta ser um mensageiro é confirmado pelo uso de fórmulas de mensageiros. Mensageiro era uma função técnica, profissional no Antigo Oriente Médio. Poderia surgir lá um voluntário que eu vou ser mensageiro, mas muitas vezes pessoas trabalhavam como mensageiros. Nas cortes reais, o rei tinha os seus mensageiros. E a função deles era levar uma mensagem. Alguns chamam aí os arautos, proclamar. Na Idade Média, esses arautos falavam: ouçam, ouçam. Aí chegava na praça pública, ele vinha da parte do rei ou do nobre, que era governante ali, chamava o pessoal e aí entregava a mensagem. O símbolo do profeta no Antigo Testamento é o mesmo e está baseado no mensageiro do Antigo Testamento, do Antigo Oriente Médio. E ele usa fórmulas técnicas que profissionalmente esses mensageiros usavam. E uma das fórmulas mais comuns é a chamada fórmula do mensageiro. Assim diz fulano de tal. Essa é uma fórmula técnica.
Você encontra essa fórmula em 7 documentos no Antigo Oriente Médio. Quando o rei mandava um mensageiro, ali o mensageiro falava: assim diz o rei tal. 2 pontos, abre aspas, e se fala na primeira pessoa, como se fosse a pessoa que estivesse falando. Eu, rei tal, mando avisar a vocês que vocês pararam de pagar impostos, por isso eu vou vir com o meu exército, vou acabar com vocês. Portanto, antes da minha vida, seja sábio, se arrependa, pague os impostos, aí eu vou ter complacência, etc. de vocês. Essa é uma mensagem muito comum dos reis ali, através dos seus mensageiros, né? Então, o que nós temos aqui? No Antigo Testamento, 464 vezes ocorre a fórmula do mensageiro na boca do profeta de Deus. Assim diz Yahvé. 2 pontos, fala na primeira pessoa, a estrutura é idêntica. Um livro que vem uma série disso é o livro de Amós. Se você abre lá o livro de Amós, né, não é só em Amós, acontece em Isaías, Jeremias, acontece em todos, acontece em Samuel, acontece. A primeiro assim diz o Senhor, ocorre com Moisés. Quando Deus chama Moisés no capítulo 4 de Êxodo e manda falar com o faraó, ele diz: vai e diz o seguinte: assim diz Yahvé, Israel é meu primogênito, meu filho. Deixa o meu filho sair do Egito, senão eu matarei o teu primogênito, o teu filho. Essa é a primeira vez que ocorre a fórmula do mensageiro no Antigo Testamento. E aí então os profetas vêm segundo esse modelo de Moisés. Mensageiro do Senhor, mensageiro de Yahvé. Amós, se vocês abrem a Bíblia, a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 1, versos vários, nós temos aqui várias mensagens de Amós, e todas elas começam com essa fórmula do mensageiro. Aí diz ali, Amós capítulo 1, verso 3, assim diz o Senhor, com amar Adonai, ou com amar Yahvé. Por 3 transgressões e por 4 não sustaria o castigo. Sempre na primeira pessoa, como se o que mandou está falando, é ele que está falando, não é o profeta. Ele diz assim: por 3 e por 4 transgressões de tal cidade, Deus não suscitará o castigo. Ele nunca fala na terceira pessoa, ele fala na primeira pessoa, é Deus quem está falando. Assim diz o Senhor. 2 pontos, abre aspas, palavra de Deus. E aí ele vai fazer, usar isso, verso 6, assim diz o Senhor, verso 9, assim diz o Senhor, e na sequência. Para entendermos bem essa fórmula, é uma passagem na Bíblia que aparece a primeira vez a fórmula mensageira, mas não com Deus. Com Deus foi com Moisés, Êxodo 4. Mas a primeira ocorrência da fórmula do mensageiro ocorre em Gênesis 32, verso 4. 32, verso 4. E você vê como funciona o mecanismo do mensageiro. 32, verso 4. Gênesis 32, verso 4. Jacó está voltando de Harã, da casa de Labão. Ele agora está se aproximando, atravessou o rio Jaboque, Ribeirão, lutou com o anjo, e daí agora vai ter de encontrar aí, então pouco antes de lutar com o anjo, para transmitir aqui, então Gênesis 32, vai agora voltando e anunciando que o seu irmãozinho Esaú foi antes da luta do anjo, que ele vai encontrar com o seu irmãozinho, que vem ali com um pequeno grupo de mais de 200 homens armados até os dentes, para poder lhe dar as boas-vindas com fogos de artifício, Só que voltado para ele, não voltado para cima, E ele então, o que ele faz? Ele manda mensageiros. Ele diz lá então, Gênesis 32, verso 4, diz assim: então Jacó enviou mensageiros, palavra malar, diante de si a Esaú seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou:
assim falareis ao meu senhor Esaú. Então, quem chama o mensageiro é o Senhor que vai mandar. O chefe dele. Ele chama. E aí ele dá a instrução. Você vai falar assim. Lembra lá em Deuteronômio 18? Eu porei minhas palavras na boca dele. Eu vou levantar o profeta, na boca dele eu porei as minhas palavras. Exatamente isso que o Senhor está fazendo. Está pondo as palavras na boca do mensageiro. Então assim você vai falar ao meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto. A tradução aqui ficou assim, mas no hebraico é assim diz teu servo Jacó. Essa é literalmente a tradução, que é a forma do mensageiro. Assim diz teu servo Jacó. 2 pontos, aí a língua passa da terceira pessoa. Lembra, teu servo Jacó é a terceira pessoa. Aí passa para a primeira pessoa. Como peregrino morei com Labão. Em companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu Senhor para lograr mercê à sua presença. Então aqui está a função do mensageiro. Como é que o mensageiro é? O Senhor o chama, dá a mensagem, você vai falar isso. E a fórmula começa com a fórmula mensageiro. Assim diz fulano de tal. E muda para a primeira pessoa. Quando nós vamos através de todas as escrituras, dessas 464 vezes que os profetas falavam no Antigo Testamento, é essa a estrutura. Assim diz o Senhor. 2 pontos. Primeira pessoa. Eu, Senhor, vos tomei de trás. Eu vos fiz isto. Eu fiz aquilo. E a primeira pessoa é Deus falando. Muito interessante. Portanto, os profetas, eles seguiram o modelo do mensageiro no Oriente Médio, a sua estrutura para entregar as mensagens. Há outras fórmulas que nós temos dos mensageiros também. Diz a fórmula Amar Adonai, ou Vaiomer Adonai, que é diz o Senhor. Você vai traduzir das mesmas vezes. Isaías 3,16 aparece, Jeremias 1,8 aparece várias vezes também. A palavra ouça a palavra do Senhor, né? Shema Devar Adonai, ouça a palavra do Senhor. A outra fórmula também, Isaías 39,5, Jeremias 22,2. Alguns exemplos só, ocorrem muitos mais vezes. Mas todas essas formas pertencem ao contexto do mensageiro. O profeta, portanto, ele é, além de mediador entre Deus e o seu povo, como Moisés, no Monte Horebe, ele também é mensageiro do Senhor. E a ocorrência temos mais evidências aí. A forma como ele é enviado, shalar, o verbo shalar, é um verbo técnico para mensageiro. Deus envia, usa o verbo shalar. Você vê isso na literatura do Oriente Médio constantemente. O rei envia o mensageiro. Né? Aí depois que ele envia, né, o mensageiro vai. Esse verbo ir, no hebraico halar, é outra expressão técnica do mensageiro. Você envia e o verbo, ele vai. Então tudo isso mostra que o mensageiro realmente, o profeta tinha essa função de mensageiro. E agora, o outro quadro interessante para entender o profeta é que o profeta, ele é membro do conselho de Deus. O que é o conselho? O conselho é aquele grupo íntimo do rei com quem o rei trocava ideias. E uma vez tomada a decisão, ele mandava a mensagem que foi decidido pelo seu mensageiro. O mensageiro ficava no conselho lá, esperando o momento que o rei decidia, agora vai. O que foi decidido, vai e faz. E ele ia e levava a mensagem. Então, aquele grupo de ministros, conselheiros, etc. E havia no conselho do rei, havia o mensageiro prontinho para sair correndo, que lembra? Uma parte desses mensageiros, eles tinham que sair correndo. Quando nós, por exemplo, tem lá o Joabe mandando mensageiro quando morreu Absalão. Lembra? Ele diz, vai! E ele sai correndo.
O outro lá, eu quero ir. Você é mais rápido que o outro, mas a mensagem é muito ruim. Deixa o estrangeiro entregar seu mensageiro hoje. Não vai você não, mas eu quero ir. Então vai, se já encheu tanto, vai embora. Né? E ele sai correndo e passa correndo o outro e chega, o pessoal, está vindo correndo alguém lá, quem que é? É o mensageiro. Ele está vindo correndo. Ele vem, ele tinha de ter preparo físico e boa memória. Por quê? Porque ele tinha de repetir as palavras do Senhor para o destinatário. Assim diz o Senhor, 2 pontos, e repete a palavra. Esse é o mensageiro. Aqui nós temos umas passagens interessantes. Uma muito curiosa, difícil de interpretação. Deixo para vocês que façam a hermenêutica aí, mas nos ajuda a compreender esse contexto do conselho. 1 Reis, capítulo 22. Nós temos aí o rei Josafá resolveu se unir a Acabe e ir numa campanha militar. Aí Acabe manda chamar os seus profetas, que são aqueles tipos que fazem mágica, etc., profetas de Baal, e o rei Josafá diz, peraí, não tem um profeta do Senhor não? Esses profetas aí não dá, né? Esses daí não dá para a gente consultar. Tem um profeta do Senhor? Ah, tem um aí que o cara só fala mal de mim, Micaías. Aí fala lá, e daí Micaías? Vamos ou não vamos? Ó, vi Israel disperso pelos montes, sem ter pastor, sem nada, quer dizer, vocês vão perder. Ah, já falei, ó, tá vendo? Só fala que é mal de mim. Aí repreendeu. Aí o profeta Micaías, depois da repreensão ali, ele então revela um aspecto interessante quando ele esteve no sótão de Deus. Ele viu o que aconteceu ali. Portanto, ele sabia o que estava falando. Então diz lá, 1 Reis capítulo 22, versos 19 a 23, diz assim. Micaías prosseguiu e diz, ouve, pois, a palavra do Senhor. Forma de mensageiro. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. Era o conselho de Deus. Deus sentado no trono, todo o exército do céu ao redor dele. À sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, o seu exército, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia de uma maneira, o outro dizia de outra. Os conselheiros, vamos fazer isso, Deus, vamos fazer aquilo. Tá bom. E você? Tá bom. Aí um dos exércitos do céu mais espertinho diz lá então assim, né? Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. Eu vou pessoalmente lá fazer o trabalho. Perguntou o Senhor, com que você vai enganar? Ele diz, respondeu, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, vamos lá, tu me enganarás, e ainda prevalecerás, sai e faz-o assim. E ele diz, eis que o Senhor pôs espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor planejou que falou que é mal contra ti, você vai morrer. Você vai morrer. Aí saiu lá o profeta, deu um tapa nele, pá! Onde que saiu o espírito que não sei o que? Você vai ver daqui a pouquinho. Você vai ver. Você vai pegar você também. Mas esse quadro, essa história bizarra, que é muito bizarra, nos apresenta um pouco a questão do sótão. Deus com o conselho, e o profeta é membro deste conselho, desse sótão. A palavra sótão, ele quer dizer segredo, mas com a ideia de que aquele grupo com que se discute as coisas secretas e planeja. E o profeta é membro disso daí. Ele vê, ele ouve. E portanto, é nesse contexto que nós entendemos esse contexto, que Isaías, por exemplo, recebe o seu chamado. Isaías capítulo 6, ele vai ver que Deus sentado no seu trono. Em volta dele, ele tinha então os anjos voando, e em volta dele, os serafins, clamando, santo, santo, santo é o Senhor, Deus do exército. E a glória dele enchia. Mas daí, depois desse contexto,
Ele diz: ai de mim, sou homem pecador, etc. Vivo no povo, meus lábios, etc. Aí o anjo vem com a brasa, purifica os lábios, e depois de purificar os lábios, aparece a mesma pergunta que apareceu lá, semelhante, né? No capítulo 6. Deus faz a seguinte pergunta, né? Reunido com ele. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, verso 8: a quem enviarei? Lembra o verbo enviar, lembra o técnico. E quem há de ir por nós? Outro verso técnico do mensageiro. Quem que eu vou chalar e quem vai ralar? É trabalhador. Quem que eu vou enviar, quem que eu vou e quem vai ir? Por nós quem? Pelo conselho que está reunido. Quem vai ir por nós? Quem? Disse eu, profeta, eis-me aqui, envia-me a mim. E disse, vai e dize a este povo, da mensagem, ouvi e não entendais, vede e não percebais, torna sensível o coração deles, etc. Okay? O profeta recebe o chamado no contexto sólido. Okay? Jeremias, capítulo 23, versos 18 a 22, ele tem de lidar também com os falsos profetas, que nem Micaías. E olha só o que ele fala no capítulo 23, verso 18. Quando ele fala contra os falsos profetas, que falavam, paz tereis, não tem problema, não vamos ter problema, Babilônia nunca vai nos destruir, é só paz e prosperidade. Ele diz assim, porque quem esteve no sótão de Yahweh, quem esteve no conselho do Senhor, e quem viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, os falsos profetas. Eu não mandei. Todavia, eles saíram correndo. Lembra o profeta lá, o mensageiro? Você manda, ele sai correndo para Deus. Eu não mandei e eles saíram correndo. Não lhes falei, e contudo eles profetizam. Mas se estivesse estado no meu conselho, como Jeremias teve, Jeremias estava no conselho do Senhor, era parte desse conselho, como profeta. Então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então, Jeremias era membro do conselho e os outros não eram membros do conselho. E então, última passagem, encerramos por hoje. Esta afirmação que está na base da profecia, do profetismo e da escatologia e de tudo que Deus faz. Amós capítulo 3, verso 7. Amós 3, verso 7. Passagem bem conhecida, não é? Uma afirmação. Diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Coisa alguma. Deus não fará nada sem primeiro revelar o seu sólido aos seus servos, os profetas. Deus não faz coisa alguma em relação à humanidade, em relação ao seu povo, sem primeiro revelar as suas decisões, os seus planos, a sua vontade e os seus segredos aos seus servos, os profetas. Portanto, eles falam da parte de Deus e nos fazem conhecer o que há de vir. Profecia é sinal da fidelidade de Deus à sua aliança. Ele se comprometeu, ele assumiu o compromisso e ele não quebra as suas promessas. Nós seres humanos quebramos, mas ele é fiel. E por isso nós podemos ter confiança. E nós iremos ver que neste contexto dessa promessa aparece a profecia apocalíptica
para exatamente nos ajudar a entender aquilo que Deus irá realizar e não nos confundir dentro desse contexto. E é isso, nós iremos trabalhar um pouco mais nessa direção. Ok, prezados? Hoje nós ficamos por aqui. Nós teremos de continuar a trabalhar um pouco mais essa questão da profetismo e aliança. Amanhã nós iremos trabalhar ver o conteúdo da mensagem profética, está diretamente relacionado com a aliança. E depois que terminarmos isto, aí nós iremos trabalhar sobre o relacionamento profecia clássica, profecia apocalíptica, já entrando mais especificamente no nosso tema. Okay? Bom, vamos colocar de pé, vamos pedir ao professor Roberto que pudesse nos despedir. Uma palavra de oração, por favor.